Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, pelo amor de Deus, porque o YouTube não ajuda os canais católicos. Se inscrever não paga nada, dar o like não paga nada, compartilhar também não paga nada, mas se você quiser ajudar o canal financeiramente, tem o link do Apoia-se, está aqui na descrição do vídeo. Tem também o link do PayPal e o clube de membros do canal. Todos terão seus benefícios. Irão participar aí do nosso grupo do WhatsApp, junto com os apoiadores do canal do Robson 2.0. Também tem o nosso Google Drive com todo o nosso material do meu canal, do Robson, enfim. E vão participar também do sorteio da primeira, né, da camiseta aqui. Depois eu irei sortear. São 3 camisetas, gente. 3 camisetas que eu mandei fazer, fora essa aqui que eu uso, tá? Então, assim, serão 3 sorteios. Só que eu descobri agora que não se pode fazer sorteio na internet, gente. Eu não sei como eu vou fazer essa porra toda, mas vamos lá, tá? Vou dar um jeito. Minhas redes sociais. Além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Tem lá a minha página, As Mentiras do Apocalipse Protestante, meu novo blog, que é a Hora do Macabeus só, tá? horadomacabeus.com, e no Twitter, Ser Macabeus. Lá no Twitter, no meu novo blog, também lá no Facebook eu disponibilizo todo o meu material, é tudo de graça, minha gente, é tudo de graça. Se você quiser contribuir financeiramente, eu agradeço de coração. Se quiser fazer uma contribuição, só tem aqui, ó, o Pix do canal, é só mirar ali, ó, meu QR Code e fazer uma doação de 5, tá? Gente, eu quero fazer alguns comentários aqui a respeito do vídeo do Robson, onde ele refutou o Iago Martins a respeito do batismo de crianças. Não é a primeira vez que o Iago Martins faz esse tipo de vídeo, e também não é a primeira vez que ele mente descaradamente. Aliás, mentiras no protestantismo é um dogma de fé, né? As mentiras, por isso que eu falo as mentiras do apocalipse protestante. Por quê? As mentiras dentro do protestantismo é um dogma de fé. Tá? Não adianta, eles não conseguem fazer uma doutrina sem usar de mentiras. Aí depois vem o sofisma, os sofismas, as conjecturas lúdicas, os subterfúgios, gente. Não é assim, esse é o protestantismo, tá? Mas eu não vou entrar na questão teológica, porque o Robson já fez o vídeo, o Robson já explicou ali muito bem, né? Explicado, fez uma explanação excelente, tá? Mas você acha que o Iago Martins vai fazer algum vídeo se retratando, se redimindo, ou simplesmente falando, ó, errei nesse ponto, né, acertei naquele? Não, não vai, gente, não vai, não adianta, tá? O Iago Martins, ele quer aí views, o negócio dele é outro, tá bom? Mas é importante porque tem católicos que, infelizmente tem católicos que caem na história do Iago Martins, tá bom? Vamos falar a respeito do batismo de crianças, gente. Sou um retardado que não consegue entender, né, o porquê do batismo de crianças. Eu não entendo. Só para vocês terem uma ideia, essa doutrina protestante é tão satânica porque, segundo eles, se você não se arrepender de alguma coisa, não tem como se batizar. Então você tem que ser um pecador em primeiro lugar. E se o cabra nunca pecou na vida, nunca cometeu um pecado, é lógico que é quase impossível, né? Mas enfim, se o cara nunca cometeu nenhum pecado, ele está privado do batismo dentro do protestantismo. Por quê? Não tem como se arrepender. O cara vai se confessar do quê? Aí o cara fala assim, não, eu quero receber o batismo, tá? Aí tem vários batismos, né? Porque aí tem do fogo, do Espírito Santo, da água, da comida, não sei da onde, tem vários batismos, né? Dentro do protestantismo. Mas aí o cara fala assim para você assim, não, você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Aí ele fala assim, não, mas eu nunca cometi nenhum pecado. Toda a minha vida eu sou cristão, nasci numa família cristã, andei segundo, né, os mandamentos, eu nunca cometi nenhum pecado. Aí o pastor vai chegar para você e falar assim, então você está privado do reino. É isso que o cara vai falar, pô, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu não entendo, sabe por que eu vou falar que isso é um retardadismo, tá? Porque esses protestantes, eles pegam aí textos fora do contexto histórico. Eu não vou entrar na questão teológica, vou entrar na questão histórica. Porque você não vai ver lá na Bíblia Sagrada alguém batizando uma criança. Mas é lógico que não vai ver. É lógico. Ninguém vai pegar uma criança sem, né, o consentimento dos pais e fazer o batismo. Tá? Mas você vai ver o quê? O pai se convertendo e batizando toda a sua família. Então,
Cara, é uma lógica isso, entendeu? Ah, mas por que você não está vendo o pai, então, pegar a criança e levar para o batismo? Nós estamos falando de uma igreja nascente. Gente, não é igreja primitiva, tá? Não use esse termo. Infelizmente, eu vejo padres usando esse termo de igreja primitiva. A gente acaba usando sem querer também, tá? Mas não é igreja primitiva, é igreja católica, tá? Mas ali no início do cristianismo, tá? No primeiro, segundo e terceiro século, é lógico que na época, no mundo, existia na época, tá? Muito mais pagãos, tá? Do que cristãos. Então a quantidade de pessoas se convertendo era muito maior. Como é que então você tem que pensar o seguinte, tá? Não se pode fazer anacronismo, cara, e tem que entender a época. A maioria dos adultos ou, né, fazia parte da comunidade judaica ou fazia parte, né, do paganismo. Tá? Então era uma igreja nascente, uma nova religião, em que muitos pagãos, né, jamais tinham ouvido falar em cristianismo ou em Jesus Cristo. Então se teve que hoje é fácil, porque mesmo o ateu ele conhece Jesus Cristo. Um ateu ele conhece Jesus Cristo, um budista ele conhece Jesus Cristo, o islâmico conhece Jesus Cristo, né? O pessoal ali, né, do espiritismo, ele conhece Jesus Cristo, tá? Antigamente não, você tinha que levar a imagem de Jesus Cristo, fazer a pregação, convencer aquelas pessoas para uma conversão. E aí sim, agora entenda, essas pessoas que se convertiam, essas pessoas eram adultas que nunca tinham vivido o cristianismo e nem conheciam Jesus Cristo. Mano, gente, é lógico que o cara vai ter que passar por um processo de arrependimento, porque o cara vivia no paganismo, ele adorava outros deuses, entendeu? Mesmo sem a consciência, ele tem que passar por esse processo, né, de arrependimento, confissão, conversão, tem que fazer, né, e várias outras coisas ali que o Robson mesmo falou. É lógico, gente. É claro. Se alguém chegar para mim e falar assim, ó, tem um grupo ali, né, de budistas que eles realmente se converteram ao cristianismo. Ele tá querendo, né, eles querem o batismo. Qual é o seu conselho? Perguntar para mim. Eu falo assim, ó, primeiro vai ter que realmente ter um arrependimento, vai ter que se confessar, tá? Dependendo do que a pessoa já fez, tem todo um processo aí, né, de penitência, enfim, várias. Aí eu não vou entrar nessa questão mais teológica, tá? A questão mais técnica a respeito disso. É lógico que eu vou falar, a pessoa vai ter que passar por esse processo, entende? É isso que acontecia na época. Aí veio o seu Iago Martins falar assim, não, é que só no terceiro século começou o batismo de crianças, porque aí ele viu, acho que é Orígenes, se eu não estou enganado, falar só lá do segundo para o terceiro século a respeito de batismo de crianças. Quer dizer que, não é que ele não falou, é porque ele escreveu. O fato de não estar escrito, tá? E você já tem Santo Inácio falando sobre isso, né? Mas enfim, o fato de não estar escrito não quer dizer que não se pregava isso, gente. Pelo amor de Deus, o protestantismo não adianta, cara. É a religião da letra e a letra matou o protestantismo, porque ele quer um apóstolo, alguém escrevendo. O cara tem que escrever, batiza a criança, pelo amor de Deus. Batize seus. Você já é cristão? Você já é cristão? Então batize seus filhos. Pelo amor de Deus, como você é cristão e deixa seu filho pagão? Cara, não tem nem lógica isso. A pergunta de onde tem batismo de crianças no primeiro século na Bíblia é um retardadismo, gente. Como é que eu vou deixar o meu filho privado da graça do Espírito Santo? Eu tô na graça. Meu filho tá privado da graça do Espírito Santo. E qual que é? Qual que é o atributo para você poder receber o batismo? Cara, está purificado. A pureza. Entendeu? Por que você tem que se arrepender, né? Se confessar, fazer todo um processo para estar purificado? É simples. Não vou entrar na questão do pecado original, gente, tá? Você tem que gente, você tem que se encontrar no estado que está aquela criança. Entenda.
A criança, ela sim é merecedora do batismo. Para você merecer o batismo, você tem que voltar ao estado que você se encontrava quando você nasceu. Entenda, gente, é loucura. Ah, mas tá falando que precisa acreditar. Lógico, isso é para adulto. É para adulto. Lógico que depois que você atinge uma idade, você primeiro precisa conhecer Jesus Cristo. Aí sim, tendo consciência, porque você já tem consciência, já tem idade. Aí sim, você tem que aceitar mesmo Jesus como seu Salvador, fazer todo o processo para se batizar. Mas estamos falando de uma criança, da criança. Entende? A criança já está nesse estado todo aí. Ah, mas a criança ela não crê em Jesus Cristo. É mesmo, cidadão. Jesus Cristo diz que das crianças de peito ele retira os perfeitos louvores. Está lá no Evangelho de São Mateus. É verdade que a criança não acredita? Quem corria atrás de Jesus Cristo, né? Se eu não estou enganado, está lá no Evangelho de São Mateus. As crianças correndo atrás de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz assim, ó, delas, né? É delas. O reino dos céus é dessas crianças. E de quem se assemelham essas crianças. Jesus Cristo está dizendo isso aí. Aí o cara vem falar assim, não, mas é porque não tem um escrito do Novo Testamento, de nada. Tem, do primeiro para o segundo século tem escritos a respeito do batismo de crianças. Os apóstolos não eram retardados, os padres da igreja também. A questão é que não precisa ter um documento, gente, não precisa ter um documento. Mas por que se falava tanto no batismo de adultos e não de crianças? Porque era muito maior a quantidade de adultos, gente. Era uma igreja nascente, 80% daquela população, né? 80% da população fazia parte do paganismo, né? E, sei lá, eu acho que nem isso. Acho que 60% fazia parte do paganismo e uns 20% fazia parte do judaísmo. Então era uma igreja nascente, pessoas se convertendo. Tá? Agora, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que o pai de família... Primeiro, existia a questão, né, do pai da família. O Robson explicou isso muito bem, tá? O alicerce da família era o pai. Quando ele se convertia, vários relatos na Bíblia, o pai se convertendo, fazendo todo o processo, recebendo o batismo e depois se batiza toda a família, porque o pai se converteu. O pai se convertendo salvou aquela família, gente. Olha, São Paulo mesmo diz, né, que você pode salvar a sua família, falando sobre o casamento de um cristão com um pagão. Então o pai era pagão, se converteu ao cristianismo, salvou toda a família. E aí você vai ver, né, o Paulo principalmente batizando lá o carcereiro e depois toda a família. Qual o processo de conversão daquela família? Nenhum processo. A mulher viu o marido se convertendo ao cristianismo, se tornou cristã e toda a família. Aí é engraçado que aí o Iago Martins ele pega textos da patrística falando sobre o batismo de adultos e fala assim, ó, não tem nenhuma exceção para crianças. É lógico, ele está falando especificamente do batismo de adultos. De uma questão que era, como se diz, era muito maior na época. Né? Porque, como eu falei, 80% das pessoas, né? 80% das pessoas não fazia parte do cristianismo. Tá? 80% não fazia parte do cristianismo. Então, tinha um processo muito maior naquela época do que hoje. Hoje não. Hoje a maioria das pessoas, além, né, quem não é cristão, conhece Jesus Cristo. Naquela época não. Então era uma outra situação. Mas é claro que o cara se convertia, ele não ia deixar o seu filho pagão, gente. Não ia deixar a mulher ficar no paganismo. Entende? Por isso que se fala, o cara batiza o cabra e depois toda a sua família, tá? Aí que eu falo para o Iago Martins, vou usar a mesma técnica, o mesmo argumento de Iago Martins. Me mostre a exceção nos textos bíblicos a respeito do batismo. Quando fala assim, ó, batizou o cabra ali, tá? E batizou toda a sua família. Me mostre ali a exceção, menos as crianças. Me mostre isso aí. Vou usar o mesmo argumento. O mesmo argumento. Mostre menos as crianças.
Tá? Não tem isso no texto, porque se o pai se converteu, ele salvou toda a família dele, gente. Aquela criança já está apta, aquela criança sim, aquela já está, ela sim é a merecedora do batismo, porque ela já é pura, dela saem os perfeitos louvores, entendeu? Ela não cometeu nenhum pecado, entendeu? Não precisa de arrependimento. Se não cometeu nenhum pecado, essa parte, tem que se arrepender, esquece, não cometeu nenhum pecado. Entendeu? Mesma coisa de Jesus Cristo, quando foi se batizar lá com João Batista, que é outro batismo, gente. O batismo de João Batista não tem nada a ver com o batismo cristão. Mas Jesus Cristo, as pessoas que iam até João Batista se confessavam para depois receber o batismo, certo? Jesus Cristo se confessou? Não, ele recebeu o batismo sem precisar de confissão, porque não tinha pecados. Então, cara, não tem essa regra. Se não tem pecado, não tem arrependimento, não tem confissão, então acabou o batismo. A pessoa não merece o reino dos céus. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, cara, é lógica, você não precisa entrar na questão teológica, não. São Pedro fala no capítulo 2, naquela primeira pregação que ele fez em Atos dos Apóstolos, ele fala que a promessa, olha, ele fala assim, para os adultos, ele fala, eu não vou lembrar agora o texto todo aqui, cara, ele vai falar para que todos se arrependam, tá, os adultos, e se batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá, ou em nome de Jesus Cristo, que ele fala ali, em nome de Jesus Cristo. Ele fala assim, ó, né, para se arrepender, se batizar, porque a promessa foi feita para os pais e para os filhos. A promessa foi feita para os pais e para os filhos. Ele não retira as crianças ali da promessa. E está falando de batismo. Pode pegar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a primeira pregação de São Pedro. Ele vai falar que a promessa, falando de batismo, a promessa é para os pais e para os filhos. Tá? Então você que é protestante e priva... Aliás, é complicado porque eu não acredito no batismo protestante. Eu sei que a Igreja Católica prega uma coisa totalmente diferente do que eu acho, tá? Do que eu acho, a Igreja Católica aceita. Dependendo da situação, a Igreja Católica aceita o batismo no protestantismo. Mas isso depende da situação, gente. Eu não acredito que aquilo é um batismo, tá? Não acredito. Para mim, protestante não se batizou na Igreja Católica, para mim é pagão, tá? Para mim é pagão. Já tá lançada a polêmica aí. Lancei a polêmica. Para mim é pagão, tá? Então assim, mas entre aspas, né? Vamos pensar que realmente aquele batismo é um batismo cristão, tá? E a Igreja Católica tem uma visão totalmente diferente da minha nessa questão e eu sou obrigado a estar, né, debaixo do magistério da Igreja, tá bom? Então o que eu acho não vale nada aqui. Então vamos colocar aqui, digamos que ali foi feito um batismo cristão. Você é protestante, você se batizou e vai deixar o seu filho privado da graça do Espírito Santo, é isso então? É isso. Você é o bonzão que você merece o Espírito Santo. Teu filho ali, não. Você é o bonzão. Eu sou bonzão, né? O protestante é bonzão, cara. O protestante, ele anda com a cabriba, com a ferrada por Almeida aqui debaixo dos braços, né? Só conhece 20 versículos, mas eu sou o bonzão. Eu sou o bonzão, né? Tá. Então, aí você é o bonzão, seu filho fica privado da graça do Espírito Santo, né? Ó, parabéns, parabéns. O protestantismo tá... É tudo de bom, é tudo de bom. Mas como eu não acredito também no batismo dentro do protestantismo, para mim é tudo pagão. Cara, vai tudo ter que se batizar. E se você foi batizado na Igreja Católica e caiu, né, para o protestantismo, você é um apóstata, tá? Você caiu na apostasia, tá bom? Isso aí é o espírito do anticristo, tá? Então eu queria fazer só esses comentários aqui, porque assim, teologicamente ali, a questão histórica, praticamente o Robson ali já matou a pau, né? Então a gente não precisa nem falar nada. E para refutar o Iago Martins, gente, qualquer criança no segundo ano da catequese refuta, tá? Então, paz e bem a todos. Esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo, eu tô devendo vídeos aí. No final de semana eu comemorei, final de semana inteiro, todo mundo sabe, né? Palmeiras ganhou. Então eu tô sem voz aqui, mas essa semana eu volto a fazer os vídeos e a live. E as lives também, tem várias lives. Tenho que refutar o Leandro Quadros, tenho que refutar
um padre doido lá que tá pregando apocalipse futurístico. Hoje o nosso amigo Fábio, se não estou enganado, mandou mais um vídeo. Gente, tô cheio de vídeos aí para fazer a refutação, mas aos poucos a gente vai fazendo, tá? Aos poucos a gente vai fazendo. O primeiro vídeo que eu vou fazer aí no Refuta Mais Um vai ser o Leandro Quadros falando as besteiras do apocalipse protestante. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.